Alexandre Neves e hoje nós vamos resolver um sistema linear de ordem 3 utilizando o método de Cramer. Então aqui nós temos um sistema linear, meio x menos y mais z igual a 6, 3x mais 2y mais z igual a 8, 5x menos y menos 3z igual a menos 1. Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos montar uma matriz só com os termos que estão do lado esquerdo da igualdade. Então, meio, menos 1 e 1. Depois, 3, 2 e 1. 5, menos 1 e menos 3. E nós temos um vetor coluna, que vai ser representado aqui por x, y, z, que tem que ser igual a um outro vetor coluna, que vai ser 6, 8 e menos 1. Repara o seguinte, para uma multiplicação de matrizes existir, o número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Então, se a gente for fazer a multiplicação desses elementos, vai ficar meio x menos y mais z. 3x, 2y mais z. 5x menos y menos 3z. E o vetor igualdade vai ser referente ao quê? Primeira linha, segunda linha, terceira linha. Então aqui nós já conseguimos separar cada um dos elementos. E agora nós vamos proceder em calcular esse sistema utilizando o método de Cramer. Primeira coisa que eu vou fazer, vou pegar esse elemento principal aqui, que seria essa matriz. Nós vamos construir ela aqui, meio, menos 1 e 1, 3, 2 e 1, 5, menos 1 e menos 3. Eu vou repetir a primeira e a segunda coluna. Meio, 3, 5, menos 1, 2 e menos 1. Então, agora nós vamos fazer a multiplicação da seguinte forma. Tudo que nós multiplicarmos desta diagonal, o sinal vai se manter. Então vai ficar meio vezes 2 dá 1. 1 vezes menos 3 dá menos 3. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. Vezes 5 dá menos 5. 1 vezes 3, 3. 3 vezes menos 1, menos 3. Então, pode ver que o sinal da multiplicação se manteve. E agora eu vou fazer a multiplicação nessa outra diagonal, só que o resultado vai fazer com que seja trocado o sinal. Então, 5 vezes 2, 10 vezes 1, vai dar 10, trocando o sinal, menos 10. Menos 1 vezes 1 vai dar menos 1, vezes meio, vai dar menos meio, trocando o sinal, mais meio. Menos 3 vezes 3 dá menos 9. Menos 9 vezes menos 1 vai dar 9. Trocando o sinal, menos 9. Então agora nós vamos proceder o quê? A soma dos elementos que nós temos aqui. E aí, nós vamos ter o quê? Menos 10 com menos 9 dá menos 19. Menos 19 mais meio dá menos 18,5. Menos 18,5 com menos 3 dá menos 21,5. Menos 21,5 com menos 5 dá menos 26,5. Com menos 3 dá menos 29,5. Então, aqui nós encontramos o resultado que nós vamos chamar esse cálculo de delta, tá? Que seria o valor do determinante só trabalhando com os elementos que estão associados a x, y e z. Agora, nós vamos proceder de uma outra forma, onde nós vamos trabalhar aqui na substituição da primeira coluna. Como que a gente vai fazer isso? Essa primeira coluna, meio, 3 e 5, vou fazer até com uma outra cor aqui, nós vamos substituir essa primeira coluna por elemento do vetor depois da igualdade. Então, no lugar de meio, 3 e 5, a gente vai colocar 6, 8 e menos 1. E os outros elementos vão se manter da mesma forma. Menos 1, 2 e menos 1.
1, 1 e menos 3. Para calcular o determinante, não posso esquecer. Vou repetir a primeira e a segunda coluna. 6, 8 e menos 1. Menos 1, 2 e menos 1. E vou trabalhar daquela forma que nós fizemos anteriormente, para calcular o delta. O que nós multiplicarmos na diagonal à direita, o sinal vai se manter. 6 vezes 2 dá 12. 12 vezes menos 3 dá menos 36. Então, menos 36. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. Menos 1 vezes menos 1 vai dar 1. Mais 1. 1 vezes 8 dá 8. 8 vezes menos 1, menos 8. E o que for multiplicar na outra diagonal, o sinal vai trocar. Não é que é negativo, o sinal troca. Menos 1 vezes 2 dá menos 2, vezes 1, menos 2. Troca o sinal, mais 2. Menos 1 vezes 1 dá menos 1, vezes 6 dá menos 6. Troca, mais 6. Menos 3 vezes 8 dá menos 24. Menos 24 com menos 1 vai dar 24. Troca, menos 24. Então, agora nós vamos poder fazer a soma desses elementos aí. Então, aqui eu vou ter menos 24 com menos 36, vai dar menos 60. Menos 60, aqui eu tenho 6 mais 2 dá 8. Cancela com esse 8 aqui, vai dar menos 60 ainda, com mais 1, menos 59. Então, como eu substituí a primeira coluna, eu vou chamar isso aqui de delta 1, que foi o que? A substituição feita na primeira coluna. Continuando o método, agora eu vou fazer aqui a substituição para a segunda coluna. Então, no lugar de menos 1, 2 e menos 1, eu vou colocar 6 e 8 menos 1. Então, repito o que nós já fizemos anteriormente. Né? Então, aqui vou repetir. Volta ao meio, 3 e 5. No lugar de menos 1, 2 e menos 1, vai entrar o 6, 8 e menos 1. E a terceira coluna continua sendo a mesma, né? 1, 1 e menos 3. 1, 1 e menos 3. Repito a primeira e a segunda, meio, 3 e 5, 6, 8 e menos 1. E vou repetir aquele procedimento, né? Se eu multiplicar nesse sentido, o sinal vai manter. Se eu multiplicar no sentido contrário, o sinal vai alterar. Meio vezes 8 vai dar 4. 4 vezes menos 3 vai dar menos 12. 6 vezes 1 dá 6. 6 vezes 5 vai dar 30. 1 vezes 3, 3. 3 vezes menos 1, menos 3. Então, desse lado de cá, a gente já tem o valor calculado. Agora vamos fazer do outro lado. 5 vezes 8, 40. 40 vezes 1, 40. Troca o sinal, menos 40. Menos 1 vezes 1 vai dar menos 1. Vezes meio vai dar menos meio. Troca o sinal, mais meio. Menos 3 vezes 3 dá menos 9. Menos 9 vezes 6 vai dar menos 54. Mais 54. Então, para poder facilitar aqui, menos 40 com mais 54 vai dar 14. 14 mais meio, 14 e meio. Vou fazer ele separado para ficar mais fácil. Menos 12 com menos 3 vai dar menos 15. Menos 15 com mais 30 vai dar 15. Então, aqui vai ficar 15 positivo. Então, 14,5 mais 15 vai dar 29,5. Então, o valor de delta 2 vai ser 29,5. Até colocando aqui delta 2 para a gente não esquecer que foi a substituição da segunda coluna. E vamos fazer a mesma coisa agora para a terceira, né? Então, na terceira, a gente vai fazer a substituição também. Né? Vou repetir ali os elementos, só não vou esquecer do que? Como agora, terceira coluna, eu não vou entrar mais com 1, 1 e menos 3. Eu vou entrar com 6, 8 e menos 1 no lugar dele. Então, vai ficar meio, 3 e 5. Menos 1,
2 e menos 1. No lugar de 1, 1 e menos 3, vai entrar o 6, 8 e menos 1. Então, 6, 8 e menos 1. Para calcular o determinante, vou repetir a primeira e a segunda. Meio, 3 e 5, menos 1, 2 e menos 1. Então, continua o mesmo procedimento, de forma que o que multiplicar nesse sentido, o sinal vai manter, o que multiplicar no sentido contrário, o sinal vai trocar. Meio vezes 2 dá 1, 1 vezes menos 1 vai dar menos 1. Menos 1 vezes 8 dá menos 8, menos 8 vezes 5, menos 40. 6 vezes 3, 18, 18 vezes menos 1, menos 18. Do outro lado, 5 vezes 2, 10, 10 vezes 6, 60, troca, menos 60. Menos 1 vezes 8 dá menos 8, menos 8 vezes meio vai dar menos 4, troca, mais 4. Menos 1 vezes 3 dá menos 3, menos 3 vezes menos 1 dá 3, troca, menos 3. Então, do lado de cá a gente tem menos 60 com menos 3, dá menos 63. Com mais 4, menos 59. Do outro lado, a gente vai ter menos 41 com menos 18, menos 59 também. Então, menos 59 com menos 59, a gente vai chegar em menos 118. Então, esse aqui vai ser o delta 3. Com isso, a gente vai poder calcular agora quanto vale x, y e z. Então, só lembrando, x ele está na primeira coluna, y está na segunda coluna, z está na terceira coluna. Então, delta 1 foi a substituição da primeira coluna. Então, o que a gente vai fazer? Para encontrar o x, eu vou fazer delta 1 sobre delta. Delta 1, lembra? Foi a substituição na primeira coluna, que deu menos 59. E eu vou dividir pelo delta, que foi a primeira que nós trabalhamos, menos 29,5. Menos 59 por menos 29,5 vai dar 2. Então, o x vale 2. Y. Y foi a substituição na segunda coluna. Então, a gente vai trabalhar com o delta 2. Só para relembrar, ó, segunda coluna. Então, delta 2, 29,5 é o delta 2. Vou dividir por menos 29,5. Então, isso aqui vai dar menos 1. Esse é o valor de y. E z foi a substituição na terceira coluna. Então, ele vai ser o delta 3 dividido pelo delta, 118 dividido por menos 29,5. Isso aqui vai dar 4, né? Então, resultado de x, y, z, encontramos aqui usando o método de Cramer, só fazendo uma verificação, pegando o valor de x, vamos substituir aqui, ó, meio vezes 2 vai dar 1, menos 1 vai dar 2, 2 mais 4, 6. Então, confere a primeira. 3 vezes 2, 6. 2 vezes menos 1 dá menos 2. 6 menos 2, 4. 4 mais 4, que é o valor de z, 8. 5 vezes 2 dá 10. Menos 1, então aqui vai ficar mais 1. 10 mais 1, 11. 11 menos 3 vezes 4 vai dar menos 12. 11 menos 12 vai dar menos 1. Então, confere o resultado. A solução utilizando o método de Cramer vai ser x igual a 2, y igual a menos 1 e z igual a 4. Espero que vocês tenham entendido. É um método que dá um pouco de trabalho, mas você compreendendo direitinho, você consegue fazer ele rapidamente. Vamos dar um like no vídeo aí, se todo mundo gostou, e até a próxima.